Eu não sei quem começou a igreja de Sardes, eu sei quem começou esta igreja. Eu não sei quem era o pastor da igreja de Sardes, mas eu sei quem é o pastor desta igreja. E apesar de saber tão pouco sobre Sardes, mesmo assim eu sei que ela pode dizer tudo o que nós precisamos hoje. Eu creio que poucas igrejas falam tanto, batem tanto a nossa porta, falam tanto a nossa realidade, quanto a igreja de Sardes. E eu sei, por apenas esses 6 versos, porque a mensagem de Deus, ela nunca vem faltando, ela é sempre completa, e ela sempre fala ao nosso coração exatamente o que nós precisamos. Diz assim a palavra do Senhor: escreve ao anjo da igreja em Sardes, assim diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as estrelas: conheço as tuas obras, tens fama de estar vivo, mas estás morto. Fica alerta, fortalece o que ainda resta e estava para morrer, porque não tenho achado as tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Portanto, lembra-te daquilo que tens recebido e ouvido, obedece e arrepende-te. Pois se não estiveres alerta, virei como um ladrão, e tu não saberás a que hora virei contra ti. Mas em Sardes também tens algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas andarão comigo, vestidas de branco, pois são dignas. Assim, o vencedor será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, mas pelo contrário, reconhecerei seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Pode sentar. Irmãos, Sardes foi uma importante cidade na Ásia Menor, atual Turquia, tanto quanto as demais cidades que ficavam próximas a ela. Tiatira, por exemplo, ela ficava a 48 quilômetros. Esmirna, que foi a primeira igreja que foi trabalhada aqui nessa campanha que os irmãos estão fazendo, ficava a 80 quilômetros. Campinas fica um pouco mais longe daqui. Essa cidade, Sardes, na antiguidade, era uma cidade importante. Era um centro comercial, ela era uma rota terrestre de comércio e de transporte. Por isso ela era tão importante. Sardes era uma cidade tão importante que até mesmo Alexandre o Grande, famoso conquistador macedônio, ele a conquistou. Ela era a capital de uma região chamada Lídia, uma região muito próspera daquele lugar. Era uma cidade grande, imponente e próspera. Porém, no ano 17 da nossa era, houve um terremoto muito forte na região. Esse terremoto arrasou com Sardes, destruiu a cidade praticamente inteira, a ponto de, se Roma, por meio do seu imperador, que naquela época era Tibério, não tivesse isentado a cidade durante 5 anos do pagamento de impostos, Sardes jamais teria revivido. No entanto, ela foi isentada e novamente se tornou uma grande cidade, mas jamais ela obteve a mesma glória dos seus primeiros anos. Ela jamais voltou a ser aquela grande e proeminente cidade, apesar de um historiador grego chamado Estrabon falar e reconhecer que Sardes era realmente uma cidade importante. Amados, a vida na igreja em Sardes não era diferente da vida na igreja daquela cidade, daquela própria cidade. Por quê? Porque assim como a cidade, a igreja de Sardes vivia mais da fama do que da realidade. O grande problema, e é por isso que Sardes fala
tanto a nossa realidade. O grande problema é que muitas vezes nós vivemos da nossa reputação. Nós vivemos do nosso passado. Mas essa noite, o Senhor nos pergunta: como estão as nossas vidas? Ele pergunta a você: como está a sua vida? Sabe por quê? Porque a crítica que o Senhor Jesus, Ele faz àquela igreja, é talvez uma das mais duras críticas que Ele pode fazer a uma igreja. Ele fala: tu tens fama de estar vivo, mas na verdade tu está morto. Alguém pode falar assim: graças a Deus essa crítica não é comigo. Irmãos, eu aprendi na minha vida que eu jamais posso falar: olha, graças a Deus é com Sardes e não comigo. Uma coisa eu tenho certeza: não importa a igreja que está sendo retratada aqui. Eu vejo que Jesus, muito sabiamente, Ele escolheu 7 que servissem de modelo para qualquer uma. 7 que mesmo no seu tempo pudessem falar de coisas que estivessem acontecendo 2000 anos depois, conosco hoje aqui. E o que aconteceu com Sardes, eu jamais posso falar: não acontecerá comigo. Há pouco tempo atrás, alguns irmãos, eles tiveram sonhos comigo. Eu confesso para os irmãos que não gostei de receber nenhum dos sonhos. Mas hoje eu louvo a Deus por aqueles sonhos que eu recebi. E eu me admiro, meus queridos, do amor que Deus tem. Porque Ele usou irmãos da igreja, Ele usou crentes de outras igrejas para me falar, para que eu abrisse meus olhos, para que eu despertasse. Você pode falar assim: pastor, mas poxa, você não é pastor? Você não é uma pessoa que está na frente da obra? Sou, irmãos. Mas quando uma pessoa, ela te entrega um recado da parte de Deus, que fala para você: olha, eu vi você morto, eu vi você caído, jamais um título, jamais o que eu fiz no passado, jamais a minha reputação poderia ficar em primeiro lugar. Foi um momento difícil para mim. É duro você saber que Deus está falando para você: olha, cuidado, porque você vai morrer. É difícil isso. Mas Salomão, ele falou assim: melhor você estar na casa de luto do que você estar no banquete. Eu louvo a Deus hoje por Deus ter me levado à casa de luto, o meu luto. Amados, eu tive que chorar, eu tive que me humilhar, e até hoje, cada vez que eu me lembro do que eu estou falando para os irmãos, eu lembro que Deus me chama para dobrar os meus joelhos e me chama para saber que eu preciso menos de mim e mais de Cristo. Eu preciso menos de mim e mais de Cristo. Eu preciso menos de mim e muito mais de Cristo na minha vida. Irmãos, choro, busca e clamor: Senhor, eu não quero morrer. Senhor, eu não quero sair da igreja. Eu não sei o que vem pela frente. Irmãos, eu louvo ao Senhor por aquilo, porque alguns dias depois começaram a vir as provas, começaram a vir as lutas. Muitas vezes eu ia para a igreja, eu olhava os problemas da igreja, eu me desanimava às vezes, me abatia, eu me tornava crítico. Às vezes as pessoas do meu lado me impulsionavam para eu ficar mais crítico. Começavam a vir pensamentos na minha mente do tipo: para que se esforçar tanto? Para que continuar? Será que vai adiantar alguma coisa? Ninguém reconhece. E aí, queridos, veio aqueles pensamentos, aquela pressão.
essa passagem de Sardes falou profundamente comigo. Amados, essa passagem de Sardes precisa falar profundamente com você. Muitas vezes nós estamos achando que estamos corretos. Nós muitas vezes estamos achando que estamos certos. Nós esquecemos de que Deus não nos chama para fazer as coisas. Deus nos chama para estarmos quebrantados aos pés dele. Deus nos chama para sermos mais iguais ao seu Filho Jesus. Deus nos chama para nós voltarmos a buscar o seu Espírito Santo. Ele nos lembra que não basta nós sermos cheios do Espírito há um mês, há 6 meses, há um ano. Ele nos lembra que não basta nós estarmos falando em línguas hoje. Nós precisamos ser quebrantados e renovados a cada dia. A palavra enchei-vos do Espírito, ela está num tempo que no grego koiné existe, no português não existe. O pretérito perfeito. O pretérito perfeito nos fala sobre nós, o presente perfeito, não pretérito. O presente perfeito nos fala que nós temos que nos encher e continuar nos enchendo. Enquanto nós estamos aqui, nós somos sempre aprendizes. Enquanto nós estamos aqui, nós estamos sempre aos pés de Jesus, reconhecendo que nada somos e vivendo da sua graça e de nada mais. Porque Paulo diz: o Senhor me disse, a minha graça te basta. O meu poder é aperfeiçoado quando você está fraco. Então é este o desafio, meus queridos, que nós somos chamados a viver. Você quer ter uma grande igreja? Você quer ter um povo, ou fazer parte de um povo cheio do Espírito e cheio do poder? Você precisa ter esse Espírito. Nós nada somos. Nós nada somos. Nós a cada dia apenas estamos aprendendo como ser mais iguais a Jesus. Nós precisamos continuar nessa caminhada, a cada dia entregando. Quando nós não fazemos isso, meus queridos, quando nós só reparamos no erro do nosso próximo, quando nós só reparamos no problema da igreja, quando nós só olhamos as dificuldades, quando nós não sentimos o desejo de nos renovarmos no poder do Espírito Santo, nós podemos ter fama de vivos. As pessoas podem olhar para nós e falarem: olha que grande mulher é esta, que grande homem é este. Mas tudo que nós estamos é mortos. Estamos mortos, mortos vivos. Muito antes de alguém ter a ideia de fazer filmes de vampiros, muito antes de alguém ter ideia de fazer uma série de zumbis, mortos vivos, a palavra de Deus já disse que há muitos mortos vivos na igreja. Irmãos, eu não quis ser mais um. Eu não quero ser mais um. Eu espero que esta noite você possa refletir também na sua vida, porque esta é a grande realidade das igrejas hoje. Talvez aprove a Jesus não falar mais nada sobre Sardes, não falar mais nada sobre esta igreja, porque na verdade tudo o que nós precisávamos saber dela está aqui. Porque na verdade hoje não existe mais Sardes. Eu não tive tempo, eu queria trazer as fotos do que é a cidade de Sardes hoje. Irmãos, como tantas e tantas daquelas cidades, das 7 cidades da Ásia Menor, o que resta lá são ruínas. Ruínas. São ruínas de sinagogas, são ruínas de um grande estádio esportivo que existe lá, são as imensas colunas do templo de Diana, o templo de Ártemis. Também tinha Éfeso, mas lá também eles tinham um templo espantoso, que brilhava aos olhos dos visitantes pelo seu tamanho, pelo seu esplendor, dedicado à deusa do amor. Amados, foi isso tudo que restou da igreja
da cidade de Sardes. E hoje Deus nos fala: é isso que vai restar das nossas vidas? É isso que vai restar do nosso trabalho, do que estamos fazendo aqui? A realidade está em Sardes. A realidade de todas as nossas igrejas, as nossas vidas estão em Sardes. E é por isso que Jesus vem a ela e fala: fica alerta. Ficar alerta, meus irmãos. Muitas vezes nós levamos as coisas de forma relaxada. Muitas vezes nós não temos feito o nosso melhor para Deus. Jesus, ele vem e fala para nós: fica alerta. Amados, veja que interessante. Quando Deus ia falar com um homem ou com uma mulher nas Escrituras, quando Deus ia ministrar para alguém, quando Deus queria empoderar alguém, quando Deus queria usar a vida de alguém, a primeira coisa que Deus falava é: põe-te em pé. Deus não falava com pessoas cabisbaixas. Deus não falava com pessoas que estavam aceitando a situação que elas estavam vivendo. Ele falava com as pessoas, ele falava: põe-te em pé. Aí eu falarei contigo. Não importa a tua situação. Amados, nós estamos diante do Deus Todo-Poderoso. Nós estamos diante do Criador dos céus e da terra. E hoje Ele vem e fala para você: põe-te em pé. Coloque-se de pé. Chega de se preocupar só com os seus problemas. Chega de se preocupar apenas com as suas dificuldades. Quem vai vencer essa luta é Deus por você. Ponha-se em pé. É isso que ele fala aqui em Fica Alerta. Fortalece o que ainda resta. Amados, quantos não estão aqui hoje que estão pensando: o que tem valido? Será que tem valido a pena a minha intercessão? Puxa, a diretoria geral nos convocou para 29 dias de oração, para escrever Atos 29. Está sendo cansativo para mim. Parece que quanto mais eu oro, mais difícil fica. E essa semana eu soube, irmão Diogo, que as irmãs da SAF não vão nos deixar descansar. Acabou no sábado os 29 dias de oração, elas estão chamando para mais 27 dias a partir de segunda-feira, irmã Joana. É isso a história? 27 dias de oração em favor do evento Jardim Fechado. Aleluia. Em favor dos jovens, de solteiros, tanto rapazes quanto moças da igreja. E você pensa: será que vale a pena essa luta toda? Chegar cansado? Será que vale a pena você tirar um tempo que você podia curtir a sua família, curtir mais a sua vida, para estar orando? Porque orar não é falar: ah, Senhor abençoa, Senhor faz isso, obrigado em nome de Jesus. Oração é derramar o coração. Oração boa é a oração naquela que você sua, é aquela na qual você transpira, é aquela na qual você se angustia, é aquela oração que você parece perder o fôlego. Então, irmãos, a oração é aquela que você se entrega. Isso não é fácil. Esse é um dos exercícios mais difíceis e que mais exigem, olha que interessante, mais exigem do corpo humano. E será que vale a pena? Fortalece aquilo lembra-te daquilo que tens recebido e ouvido, obedece e se arrepende. Fica alerta e fortalece ainda o que resta. O Senhor fala: há um propósito, há uma vitória em você se dedicar e lutar pela sua oração. Finalmente ele fala: lembra-te daquilo que tens recebido, obedece e arrepende-te. Amados, a culpa não é de Deus. A culpa não é de Deus. Todos nós temos algo chamado orgulho. O orgulho nos faz pensar que nós somos merecedores. Paulo, quando chegou ao fim da sua carreira, ele falou assim: olha,
lutei a carreira, combati o bom combate, guardei a fé. Mas ainda vou continuar fazendo, porque eu não julgo que já tenha alcançado. Irmãos, nós temos que entender que nós devemos continuar assim. Jesus falou: o servo, quando ele faz tudo o que ele deve, ele ainda chega e fala: sou um servo inútil, apenas fiz o que era necessário, apenas fiz aquilo que foi mandado fazer. Amados, o Senhor nos fala hoje ainda que nós precisamos nos arrepender, porque na verdade nós esquecemos desse, que é um dos principais mandamentos dele, achando que o que nós já fizemos está bom. E o que ele nos fala é: arrepende-te, porque eu fui servo e eu morri naquela cruz, dando a minha vida até o fim. É isso que nós somos chamados. Irmãos, quem vai fazer a obra é Deus. Nós somos chamados a fazer uma entrega a mais. Arrepende-te. O Senhor, ele continua falando para nós: lembra-te, obedece. Lembra-te do quê? Quantas vezes nos foi ministrado: olha, precisamos ser cheios do Espírito Santo. No começo, amados, no começo da carta do Apocalipse, João, ele fala que Jesus é aquele que tem os 7 Espíritos de Deus numa mão e as 7 estrelas na outra mão. Há muitas interpretações, mas eu creio que quando ele fala em 7 estrelas, ele está aqui a falar das 7 igrejas. Em outras palavras, na Bíblia o número 7 é o número da perfeição e também da totalidade. Ele está falando: eu tenho as igrejas nas minhas mãos, na minha mão direita, na minha outra mão esquerda, eu tenho todo o Espírito que elas precisam para viver. Amados, mas quem dera ele hoje pudesse andar com essas duas mãos dadas e cruzadas, para que o Espírito e a igreja estivessem na mesma mão. Quando ele fala: lembra-te do que recebeste, você se lembra de tantas vezes, de tantas mensagens que têm sido pregadas aqui neste púlpito? Hoje ele fala e faz uma recordação para você. Nem acabou as campanhas das 7 igrejas, ele já está fazendo uma recordação para você. Lembra-te do que tens recebido. Qual foi a última vez que você dedicou a sua vida para buscar ser cheio do Espírito Santo? Para buscar que esse Espírito que está numa mão, ele esteja sobre a sua vida que está na outra mão dele também. Quanto tempo você tem dedicado a se humilhar e a falar: Senhor, eu sou apenas um servo, eu continuarei te servindo, faça a tua vontade em mim e não a minha vontade. Amados, quantas vezes nós temos nos preocupado em ouvir a voz do Senhor e obedecer? Eu podia falar mais muitas coisas do que nós temos que obedecer, de como deixar a morte de lado, mas será que é necessário? Eu vi algumas pregações que foram feitas aqui. Sei que o pastor Josué já pregou, o pastor Sebastião já pregou, o pastor Altamiro já pregou, várias pessoas já pregaram aqui. Amados, ontem alguém pregou aqui, o pastor Misael, parece, né? Na quarta, depois, no outro sábado. Irmãos, quantas mensagens nós temos ouvido? Amados, nós não precisamos ouvir grandes mensagens, nós precisamos tão somente obedecer as palavras que o Senhor nos dá. Deus não nos revela grandes coisas sobre Sardes, mas em 6 versos Ele nos chama a uma mudança de vida. Amados, sem perceber, nós estamos aqui com fama de vivos, mas muitas vezes estamos morrendo, mas muitas vezes estamos esgotados, mas muitas vezes estamos para perecer o que resta de nós. E hoje é o dia, porque não são as lutas que têm nos matado, porque não são as dificuldades que têm nos atrapalhado. Paulo fala: tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Paulo fala: tudo eu posso naquele que me fortalece. Amados, tudo nós podemos fazer. Aleluia. Não há nada que nos pode vencer. Não são as dificuldades que nos derrubam, é o nosso orgulho, porque nós achamos que já fizemos bastante, porque achamos que ninguém nos reconhece, que nós merecemos alguma coisa. Amados, esta noite o Senhor nos chama
para voltarmos a ser servos. Não pense que isso é algo ruim de forma alguma. Jesus fala: ao meu servo eu chamo amigo. Ser servo é a melhor coisa que nós podemos ser do Senhor, mas temos que agir como servos. Irmãos, irmãs, jovens, obreiros, hoje nós somos chamados a renovar as nossas forças com o Senhor. Hoje nós somos chamados a renovar as nossas forças para podermos caminhar com Ele. Não sei muita coisa de Sardes, mas sei que Sardes, ela foi convocada naquele dia. Ela foi chamada naquele dia pelo Senhor a se pôr de pé, a ouvir, a obedecer, a lembrar-se do que ela tem recebido e a se arrepender. Nós não sabemos qual foi a resposta de Sardes, mas passados 2000 anos, só restam as ruínas daquela cidade. Então nós podemos entender que aquela foi apenas mais uma mensagem, apenas mais uma pregação entregue à igreja de Sardes. Amados, que não sejam as nossas vestes brancas apenas as capas que nós vestimos, que não sejam apenas capas, mas seja o nosso estilo de vida. Que hoje nós possamos renovar os nossos votos com o Senhor. Que hoje nós possamos dizer: Senhor, eu vou servir. Senhor, eu vou servir porque eu sou teu amigo. Senhor, eu vou servir porque eu sou teu discípulo. Senhor, eu vou servir porque eu sou o teu enviado, porque eu sou o teu servo. Amados, que nós possamos hoje olhar para este exemplo e não deixar a palavra passar de nós. Mais uma vez, Deus nos repete a mesma história: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Sozinho você não vai vencer, com o seu orgulho você não vai vencer, achando que simplesmente guardando regras você não vai vencer. Amados, para Jesus não bastava obedecer 10 leis. Ele sabia que homem nenhum obedeceria nenhuma lei enquanto não tivesse o seu interior transformado, o seu caráter transformado. Não adianta eu, por exemplo, estar aqui na igreja assistindo o culto, passar aqui um sábado inteiro sem comer ou beber, se eu só reclamo das coisas, porque reclamação é murmuração, murmuração, pecado. Não adianta eu passar aqui se eu estiver sempre me lamentando dos meus problemas, das minhas dificuldades, se eu entrar e falar aqui, que glória eu tenho que dar a Deus? Sendo que se nós não adorarmos ao Senhor, se nós não estivermos dispostos a adorar a Deus, nós não temos comunhão com o Senhor. Não adianta eu passar aqui o dia inteiro na igreja, se eu estou com raiva, com ódio, se eu estou reclamando da minha situação, se eu estou desprezando o meu irmão, falando mal dele, nada disso adianta. Amados, tão importante quanto guardarmos os 10 mandamentos é também nós termos o fruto do Espírito, porque o fruto do Espírito permite que nós guardemos os seus mandamentos de acordo. Irmãos, tão importante quanto eu ter o fruto do Espírito é eu ser cheio desse Espírito, porque eu de mim mesmo, eu sou limitado, fraco, mas aquele que me fortalece é aquele que me enche do seu poder. Amados, a palavra do Senhor traz-nos muitas promessas, traz-nos muitas promessas. Nós nos arrependermos é nós deixarmos a nossa visão limitada e crermos na sua promessa. Não importa qual seja a sua situação, você pode estar endividado, você pode estar sozinho, você pode estar abatido, você pode estar de qualquer forma, não importa. A palavra diz: você passará pelo fogo e não se queimará. A palavra diz: você passará pelas águas, elas não te submergirão. A palavra diz: você passará pelo aperto, mas você sairá por cima de tudo isso, porque eu sou contigo, diz o Senhor.
Amados, diferente de Sardes, que hoje nós possamos olhar para Jesus. O convite dele permanece. Ele nos diz: eis que tenho em Sardes aqueles que decidiram não se contaminar, aqueles que decidiram tomar uma atitude para que eu pudesse os levantar, aqueles que andarão comigo com vestes brancas. Amados, este é o chamado para nós esta noite. Este é o chamado do Senhor para nós nesta noite: andar com Ele com vestes brancas, andar ao seu lado, privar da sua companhia, privar da sua palavra, ver Ele operar em nossas vidas. É isso que Ele nos está nos chamando. Eu não sei quais são os seus propósitos ou quais são os seus desafios, mas hoje Ele nos chama a andar com eles. Amados, ainda que a maioria não queira, ainda que a maioria tenha rejeitado, a palavra dele é fiel. Eu tenho em Sardes um remanescente fiel. Será que hoje Deus pode olhar para Itaquera e pode dizer: eu tenho nessa igreja, eu tenho naqueles que me ouvem, naqueles que me acompanham, eu tenho um remanescente fiel? Deus pode olhar para a sua vida, onde você estiver e esteja ouvindo essas palavras. Deus pode olhar na sua vida e declarar: você é um fiel, você é um remanescente fiel. Deus pode falar isso para você, meu irmão. Deus pode olhar para você e falar para você. Deus pode olhar para você e falar: você, este é um remanescente fiel. Amados, hoje é o dia. Hoje é o dia. Esta campanha é a oportunidade de nos renovarmos diante dele. Não é na nossa força que nós vamos vencer. Nós nem precisamos dela. Nós precisamos hoje olhar para Jesus. Nós precisamos hoje estender as nossas mãos para Ele. Nós precisamos hoje descer. E nós precisamos hoje ouvir a voz dEle. Estávamos mortos, tínhamos uma ameaça, mas hoje Ele está aqui para nos levantar. Hoje Ele está aqui para nos encher do seu Espírito. Hoje Ele está aqui para operar e mudar a nossa história. Você deseja isso? Peço ao nosso dirigente que permita. Queria convidar você para ficar de pé, se você assim o quiser. Amado, você pode falar assim: mas irmão, não estou nessa situação. Eu sei que você não está. A palavra não diz que tem alguns que não estão nessa condição? A igreja precisa da sua intercessão. Você não fez ainda o que Deus requer de você. A igreja, o teu irmão, ele precisa de você. Se você está vivo, é hora de interceder por aquele que precisa ser renovado. Não sei como é que vocês fazem, Diogo. Vocês fazem um louvor, uma oração no final. Amados, eu queria propor então que a gente cantasse esse louvor. O Diogo vai dirigir, e em seguida a gente fazer uma oração diferente. Talvez não chamar cada um dos que estão aqui à frente. Você vai ficar no seu lugar. Se você sentir que você está bem, é hora de você interceder pelo irmão que está do seu lado. Mas se hoje você quiser um renovo na sua vida, você vai orar junto conosco, para que Deus possa renovar o seu poder, o seu espírito na sua vida hoje. Você vai se arrepender, sim. Senhor, nenhuma circunstância pode me afastar de Ti, somente eu, meus pensamentos e meus sentimentos. Arrependa-se deles. Deixa Deus renovar a sua vida. Deixa Deus te fortalecer. A partir de hoje, comece uma nova caminhada. Se na última pregação, na antepenúltima, na primeira ou na segunda, você já fez isso, hoje você vai renovar os seus votos. Hoje você vai ser fortalecido para andar mais. Hoje você vai ser fortalecido para fazer mais perante o Senhor. Vamos então
louvar. E em seguida, amados, onde nós estamos, vamos interceder e buscar a face do Senhor, porque essa é uma oração para todos nós. É uma oração que nós começamos e nós não vamos parar e não vamos desistir até ver os planos do Senhor consumados em nossas vidas. Amém?